Essa é a terceira temporada do BonaCast e nessa temporada eu vou compartilhar com você os meus pensamentos sobre finanças e investimentos. O BonaCast é apoiado pelo BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Fala pessoal, beleza? Bom, vamos a mais um podcast, mais um Pensamentos do Bona. Tenho falado sobre esses pensamentos, inclusive do podcast de hoje, várias vezes em vários conteúdos. E quero trazer novamente esse tema para reflexão, porque esse ano esse vai ser um bombardeio, né? E esse bombardeio, naturalmente, para aquele investidor mais iniciante, ou que ainda não se expôs a algum conteúdo que eu falo disso, ou que outras pessoas também possam falar, embora eu não sei muito bem quem fala sobre isso não, mas vai ver muita coisa disso e eu acho que é uma oportunidade legal de a gente colocar esse podcast, né? Na medida que os podcasts estão sendo colocados, está se aproximando a data das eleições aí aquela confusão toda, né? E aí a gente vai ver muita coisa esse ano de investimento e finanças relacionada assim, o que fazer no ano eleitoral, né? Nossa, o ano eleitoral é um ano muito complicado, muito confuso, então o que fazer no ano eleitoral? Né? Nossa, então cuidado, porque as empresas, a bolsa vai ficar mais volátil e menos, e talvez possa ter prejuízos, possa ter oscilações, e a gente vai ver essa coisa toda aí o tempo todo, até porque isso é um argumento interessante para vendedores de produtos, mas e de certa forma também não só isso, né? É legítimo que os investidores tenham essa dúvida, uma vez que eles comecem a perceber oscilações na carteira de investimentos e possam se sentir desconfortáveis ou inseguros. Então, se isso acontece, naturalmente, o mercado vai prover informações desse tipo cada vez mais para justamente ir ao encontro dessa demanda de informação, né? Então existe a demanda de informação e existe também o benefício de um grau de incerteza para a venda de produtos aleatoriamente. Então isso existe também. E aí é o seguinte, a reflexão é: eleições, isso é importante nos investimentos? É importante para o investidor? E aí eu vou separar essa coisa em ser importante para os investimentos e ser importante para o investidor. Por quê? Porque é verdadeiro, na verdade, pode acontecer e acontece mesmo, que determinadas situações, anos eleitorais, você tenha efetivamente maior volatilidade em determinados períodos, porque tudo que gera incerteza faz com que as pessoas tenham dificuldade de fazer as avaliações de projeções para o futuro, né? Especialmente de mercado de ações, as empresas, o que pode prejudicar, o que não pode prejudicar e tal, na medida que os candidatos ao controle do cofre vão ali fazendo suas promessas, né? Porque eles têm a liberdade para mentir, né? E a gente acredita ou não, então a gente vai ao sabor dessas coisas aí. Então, nesse processo, tem aquilo que é importante, que afeta os investimentos, ou seja, os produtos, aquilo que afeta os mercados financeiros, que é uma parte da coisa, e a outra parte é aquilo que nos afeta. Então, assim, quando eu vou dizer para vocês, pela enésima vez, de que nós, investidores, não deveríamos ser afetados por essas besteiradas de fofoca, de eleição, de não sei o quê, eu não estou dizendo que os nossos investimentos não serão momentaneamente afetados. Eles serão afetados. Mas a pergunta que eu faço é a partir da gente, porque o que acontece é assim: afeta o investimento, mas me afeta? Talvez não, né? Talvez não, eu creio muito que não, mas tudo bem, tá? Então a questão aqui, o básico que eu falo da tomada de decisão é quando a gente utiliza um método, né, o meu método de investimento, o investimento perfeito aí, que tem o livro aí inclusive, que é o que eu ensino desde 2015, né, para a turma, é um método de tomada de decisão baseado nos nossos objetivos particulares. Então, e a divisão da carteira em curto, médio e longo prazo. Então, quando você toma decisão de investimento de curto prazo, o que você está olhando são investimentos que você possa precisar resgatar em até 2 anos. Então, inclui a reserva de emergência e inclui também investimentos de projetos que você tem até 2 anos, certo?
Então, nesse caso, na construção da reserva de emergência, não tem nenhuma diferença do cenário eleitoral. Por quê? Porque aconteça o que acontecer, o seu investimento não vai ter oscilação, ou vai ter muito pouca oscilação. Você está querendo uma carteira de investimentos que esteja disponível, seja segura e que acompanhe ali a taxa Selic, né, perto disso. Então, aconteça o que acontecer, você está tranquilo, né? Seria quase o mesmo que dizer o cara que está na poupança vai ser afetado? Aparentemente não, né? Só que quando você está ali numa reserva de emergência e não usa a poupança e usa um Tesouro Selic, por exemplo, né? Um CDB liquidez diário ou um fundo de renda fixa com taxa de administração muito baixa ou zero, o que você está fazendo é justamente fazendo a mesma coisa do cara que está na poupança, só que com uma rentabilidade um pouquinho melhor. Então é isso, então não muda também, não muda, né? Então muita gente fala assim, não, isso aí não me afeta não, afeta mais quem está com ações, mas eu que estou na poupança não afeta. Também não afeta se você tiver o Tesouro Selic, se você tiver o CDB liquidez diário ou o fundo de renda fixa que aplica em títulos públicos também, não vai afetar, não vai afetar. Tá? Então não traz nenhuma mudança para o investidor. Aí tem os objetivos de médio prazo. Os objetivos de médio prazo são aqueles de 2 a 5 anos, tá? Que eu conceituo essas janelas de tempo. Tem outras maneiras de você conceituar essas janelas de tempo, e eu gosto das outras também, mas eu acho que didaticamente, para quem a gente está explicando, essas janelas fazem sentido. Então 2 a 5 anos. Quando você está falando de investimento de 2 a 5 anos, que você pretende usar isso em 2 a 5 anos, digamos, em 3 anos. Então, se você fizer qualquer projeção, usar essas ferramentas de cálculo e tal, você vai ver assim que, essencialmente, o valor que você aplica é o valor que você vai ter para juntar, com pequena incidência de juros. Os juros vai ter um impacto pequeno ali. Por quê? Porque o prazo ainda é pequeno. O prazo não é gigantesco, né? E a gente sabe que o juros sobre juros ele faz efeito quanto maior o prazo, numa incidência de juros sobre juros, né, se multiplicando. Então, como a gente sabe disso, como a gente tem essa clareza, a gente sabe que médio prazo, aquela decisão do dinheiro que você vai usar para esse período, ele não vai ser muito, ele vai ser preponderante, a formação de patrimônio vai ser preponderantemente o cachorro. Preponderantemente a capacidade que você tem de juntar. E sendo assim, se você também não vai fazer grandes efeitos, porque não vai ter grandes multiplicações de resultado. Então, se você usa um CDB lá de 3 anos, né, ativos assim, está tudo bem, né? O efeito da rentabilidade não vai ser significativo nesse prazo para criar tantas diferenças. E quando você fala de investimentos no longo prazo, e a gente fala a partir de 5 anos, mas a bem da verdade, quando a gente fala de a partir de 5 anos, a gente está falando de 5, de 10, de 15, 20, 30, 35 e por aí vai. Então, a gente está falando de prazos bem maiores. Então, nesse caso, em prazos bem maiores, a própria política, ou quem ganha agora já não vai estar lá no longo prazo, de maneira que essas turbulênciazinhas, elas meio que se diluem, entende? Então, às vezes, a gente ficar preocupado pelas oscilações de curto prazo nos investimentos de 30 anos, me parece que é uma coisa sem sentido. E aí, por exemplo, vamos supor que você está formando o seu patrimônio, todo mês você deposita lá, faz seu aporte e tal. O aporte que você vai fazer durante esse ano, ele vai ser cada vez menos importante no total. Por quê? Porque você vai continuar aportando. Você vai aportar sempre em todos os cenários, todas as circunstâncias, eleitorais e não eleitorais, e sem considerar que eleitoral é a cada 2 anos, né? Então, se você não conviver com isso, você vai ficar louco a cada 2 anos, então não tem porquê. Então, a princípio, eu entendo que as eleições não são impactantes para isso, não. Elas são impactantes para quem? Para quem gosta de eleições, para quem tem essa coisa de participar das conversas políticas, de ficar brigando com a família e tal, aí beleza, aí tem aquele entretenimento ali meio violento, mas violento no sentido verbal, né, e até mais do que isso, e fica aí nessa coisa, aí é mais o entretenimento da coisa, né, a disputinha, porque cada um quer que o seu escolhido comande o cofre e cria obrigações para o outro que perdeu, né? Na verdade se trata disso, quem quer criar obrigação para o outro que discorda, né? Então essa briga aí é uma briga que não tem nada a ver com investimento, você pode tratar isso como um mundo à parte. Só que
Durante o período todo que antecede, né, e até a conclusão, o que acontece é que a gente vai ser muito impactado por coisas assim. Então imagina que aconteceu uma coisa, a bolsa caiu, aí você começa a ver prognósticos catastróficos. O que na mídia, o que acontece desde que a mídia existe, assim, é muito comum. Já vi vários compilados de prognósticos de tragédia, tipo há 100 anos, que eram os mesmos do que agora, e coisas assim. Então, se você é impactado por isso, você começa a ficar com medo, né? Você começa a ficar com receio, e esse receio pode te levar a fazer movimentações nos seus investimentos que podem não ser boas para a sua estratégia. Então, de fato, uma coisa que acontece nesse período, e eu acho que aí é o lado bom da coisa, é que a gente vai ser levado a revisitar os nossos conceitos, que são aqueles aprendizados. E eu até falei disso no podcast anterior, sobre conceitos e casos concretos, porque eu tenho que revisitar os conceitos do meu planejamento. E o caso concreto específico das eleições, ele é uma maneira que está dentro dos conceitos ali, é um acontecimento que está dentro dos conceitos. Então, se eu mantenho os conceitos, eu sei o que fazer. Se eu não mantenho, eu fico meio perdido. Revisitar os conceitos, revisitar minhas convicções de planejamento, tomar decisão, e lembrar que esses casos concretos específicos e pontuais, eles vão emergir criando uma aparência de algo mais duradouro, de algo mais urgente, que precisa tomar alguma decisão. E, cara, e muitas vezes a melhor decisão, muitas vezes não, talvez a maioria esmagadora das vezes, é você não fazer nada. Não é você sair tentando responder a cada fofoquinha que sai, ou cada briguinha, ou cada xingamento. Né? Não dá, meu. Por mais que você tenha uma convicção A, política, B, política, ou C, apolítica, por exemplo, isso tudo não deve interferir no seu planejamento. Porque se você tem um planejamento de investimento, você está planejando baseado naquilo que você quer ser no futuro, aquilo que você quer realizar no futuro. Então, o que você quer realizar no futuro muda? Pode mudar. Se você for muito radical, se fulano ganhar, eu vou embora para outro país. Beleza, ok. Mas aí você se planeja para isso, isso está dentro do planejamento para longo prazo. Porque você vai embora para outro país, aí depois de 4 anos você volta, depois de 4 anos você vai, depois de 4 anos você volta, você vai ficar nessa? Então tudo bem, mas você se planeja para isso. Você faz um planejamento que a cada 4 anos você pode mudar de país. Né? Aí talvez uma coisa, se você puder correr atrás de uma dupla cidadania e tal, é legal, porque te facilita nesse processo. Mas então são outras medidas também complementares, não só financeiras. Né? Então, as eleições elas trazem burburinho, isso elas trazem sim no mercado. E o legal é que a gente vai ser testado nas nossas convicções de planejamento, de tomar de decisão. A gente vai ter que revisitar os conceitos. A bolsa caiu, nossa, meu Deus. Bom, qual é o meu conceito? Essa aplicação é para longo prazo, né? Aplicação de curto e médio não tem impacto. Longo, eu sei que no longo é isso mesmo, tá tudo certo, não vai me prejudicar, não vou ficar sem dinheiro aqui para pagar minha conta da farmácia, então tá tudo bem. Revisitar meus conceitos, vou revisitar a minha compreensão, mas uma ação é uma empresa, a empresa continua trabalhando, o lucro dela não teve queda significativa, nada aconteceu e tal, então tá tudo certo, é isso aí, isso vai passar, né? Convicções das decisões, das suas teorias, das suas teses, né, de alocação, de distribuição. A minha tese de ter, por exemplo, quem não gosta de volatilidade, eu vou ter ouro e dólar na carteira, posso ter como uma parte de hedge ali da minha carteira, posso ter isso, né? O que aliás, eu acho esse tipo de mecanismo, para quem não gosta muito de volatilidade, é interessante, porque quem quer reduzir, né? Porque não é que você não gosta, se você não gosta, você só pode ter renda fixa. Só pode ter renda fixa quem acompanha a Selic. Se você não gosta. Não gosto de jeito nenhum. Então é isso. Então, se você gosta, tem um pouco de tolerância, mas não muito, aí você pode usar estratégias, que eu acho que essa estratégia de maneira permanente, não apenas no ano eleitoral e tal. Por quê? Porque aí você não está querendo adivinhar quando você usa permanente. E muitas loucuras acontecem, fatos imprevisíveis acontecem fora dessa previsibilidade da gente saber que no ano eleitoral tem essas coisas. Então, de maneira permanente, eu acho ok. E se você é aquele cara que entende conceitualmente os investimentos, entende conceitualmente a sua alocação
com muita tranquilidade e tal, essa volatilidade nem vai te incomodar. Então você vai ficar extremamente confortável, vai olhar para o lado, igual o Ronaldinho Gaúcho quando dá o passe, né, vira a cabeça, e acabou, seguir sua vida. Então, ficar atento para não ceder a esses casos concretos específicos que dão pinta de fim do mundo a cada movimento, quando na verdade nada mais do que a mesma coisa que a gente sempre viu aí, todo mundo que tem, quanto mais idade você vai vendo que as coisas meio que se repetem nessa briga eterna pelo cofre, todo mundo e na briga eterna pelo direito de mandar no outro que discorda da gente. Então é isso que eu tenho para dizer. No geral, a eleição ela não é importante para o investidor, ela afeta investimentos no mercado, sim, naquele momento, mas quem está pensando numa melhoria de qualidade de vida, na realização de objetivos, na construção de longo prazo, assim, eu acho que ela é muito, muito, muito sobrevalorizada. Muito sobrevalorizada, eu não daria tanta importância a isso não. Na verdade, se for possível, você desliga qualquer notícia, qualquer site de notícia e só volta a ver depois da eleição, né? Pronto, você vai ver que você vai poupar sofrimento e na prática não vai ter grandes alterações, né? Então é muito diferente quando uma pessoa, por exemplo, chega no dia 1º de janeiro, vê os investimentos e depois só vai ver no outro dia 1º de janeiro, e aquela pessoa que vive intensamente a visualização de todos os investimentos e suas variações ao longo dos meses, né? Então, quanto mais curto o prazo que você olha, você não está vendo retorno, você está vendo variabilidade, você está vendo volatilidade. E aí você se incomoda achando que está vendo retorno, mas você está vendo retorno, está vendo volatilidade. E o que a gente quer medir são coisas mais, né? Às vezes você pega de um ano para o outro, a bolsa foi lá, subiu, depois caiu no segundo semestre, quando você olha o fechamento do ano, caiu 10%. Pô, normal, é normal, faz parte desse mercado. Mas chegou um momento que estava caindo 30%, mas tudo bem, mas aí você nem ficou sabendo, porque você se isolou mais desse tipo de input, né? Então é isso, cara. Eu acho que eleições não devem ser muito consideradas, né? Ou zero consideradas, muito pouco ou zero consideradas na sua tomada de decisão de planejamento de investimento de longo prazo, tá? É isso aí. E acaba sendo muito argumento para quem vende produtos financeiros, porque, olha, ano eleitoral, tem muita confusão, então de repente você compra uma put, você compra uma operação estruturada, você compra não sei o quê, porque aí você se protege e tal, mas aí vira uma aposta, porque é uma coisa que você não sabe que vai acontecer, e meio que você se protege de algo que você não sabe se vai acontecer, e vai acontecer naquele período de tempo muito pouco importante para uma trajetória longa. Então tem que ter um pouco de cuidado, revisitar os conceitos e as convicções e tentar fugir da confusão propriamente dita do momento. Beleza? Galera, é isso. Um grande abraço e até o próximo podcast. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos.